Numa tarde abafada de verão, em um dos pontos mais sofisticados de São Paulo, o restaurante Fonte Clara recebia seus clientes com a elegância de sempre. Mesas cuidadosamente postas, garçons em trajes impecáveis, aromas de pão recém-assado e flores perfumadas enchiam o ar. Entre empresários, celebridades e políticos, um rosto em particular chamava a atenção. Augusto Ribeiro, conhecido magnata do setor imobiliário, ocupava a mesa central com a postura de quem sempre teve o mundo a seus pés. Aos 73 anos, Augusto era uma figura respeitada e temida. Começara sua jornada com pequenos apartamentos nos bairros mais humildes da capital e, com o tempo, construiu um império que se estendia do setor de construção civil até investimentos internacionais. Seu terno escuro com corte, sob medida, e os óculos de aro metálico reluziam sob a luz natural que atravessava o toldo translúcido do restaurante. À sua frente, com ares de princesa moderna, estava Lívia, sua esposa quase 40 anos mais jovem. Ela tinha beleza de capa de revista, com cabelos negros e lisos, maquiagem impecável e uma joia em cada gesto. Mas seus olhos, apesar do sorriso ensaiado, revelavam algo mais frio. Enquanto fingia interesse na conversa, deslizava distraída os dedos pela tela do celular, quase como se aquilo a anestesiasse do ambiente ao redor. Do lado de fora, encostado discretamente na grade que delimitava o restaurante do parque vizinho, um menino observava. Caio, franzino, vestia um moletom largo demais para seu corpo esquelético. Seus olhos eram grandes, atentos e famintos. Percorriam os pratos das mesas com precisão, como se tentassem matar a fome apenas com o olhar. Para os clientes e funcionários, ele era invisível, apenas mais um garoto de rua. Mas para aquela tarde, ele seria muito mais. Na mesa central, a conversa seguia fria. Lívia mexia distraidamente em uma pulseira brilhante. Augusto, ao contrário de sua fama firme, parecia estranho. Seus gestos ao manusear o cardápio eram vagarosos, quase inseguros. Foi então que Caio notou algo peculiar. Enquanto Augusto se distraía ajustando os óculos e checando o celular, Lívia deslizou a mão pela bolsa de grife. Seu movimento foi tão sutil quanto preciso. Um pequeno frasco transparente, semelhante aos usados para colírios, surgiu entre seus dedos. Com um giro quase imperceptível da mão, ela despejou o conteúdo na sopa fumegante do marido. Caio congelou. Seus olhos arregalaram-se enquanto o líquido se dissolvia sem deixar vestígios. Lívia mexeu o prato com a colher como se nada tivesse acontecido. Em seguida, inclinou-se levemente sobre a mesa e disse, com uma suavidade sombria: "Depois de tudo o que eu fiz, você não vai arruinar isso agora, não é?" O coração do menino disparou. Ele não sabia o que exatamente tinha visto, mas sentiu o peso daquilo nos ossos. Ninguém mais percebeu, ninguém mais viu, só ele. As vozes ao redor pareciam distantes. O tilintar de copos, os risos abafados, os flashes de celulares. Tudo em câmera lenta. Caio apertou os punhos e mordeu o lábio. Ele não conhecia aquele homem, mas algo dentro dele gritava. Aquilo estava errado, muito errado. Augusto, ainda distraído, aproximou a colher da boca. Caio deu um passo à frente, respirou fundo e, com a voz que lhe restava, gritou: "Não come isso!" O restaurante inteiro parou. Colheres paralisadas no ar, conversas cortadas pela metade e uma atmosfera de espanto tomou o salão como uma onda silenciosa. Os olhos de Augusto se voltaram lentamente em direção ao garoto do lado de fora. Lívia também virou o rosto, mas sua reação foi diferente. Seus traços delicados se tornaram pedra. "O que você disse?" perguntou ela, com uma voz que cortava como gelo fino. Caio deu mais um passo, com as mãos tremendo, mas o olhar firme. Eu vi ela colocando alguma coisa na sua sopa. Você não pode comer isso. Por favor." Os murmúrios começaram. Cabeças se viraram. Alguns clientes trocaram olhares. Outros pegaram seus celulares, já prevendo que estavam diante de algo que valeria ser filmado.
Augusto franziu a testa, tentando compreender. Seus olhos iam do garoto à esposa e voltavam, tentando conectar as peças de um quebra-cabeça que ele sequer sabia estar montado. Você está maluco, garoto? Retrucou Lívia, com uma risada amarga. O que está fazendo aqui? Alguém deixou você entrar? Mas Caio não recuou. Com a respiração acelerada e o rosto vermelho de nervoso, respondeu: Não, ninguém me deixou, mas eu vi. Você colocou um líquido na sopa, quando ele estava olhando o celular. Eu juro. A mão de Augusto, ainda segurando a colher, começou a tremer. Não era medo, era a dúvida, o início de uma rachadura que se abria dentro dele. Lívia manteve o papel de esposa ofendida com maestria. Augusto, por favor, disse, tentando se recompor. Ele só quer chamar a atenção. Olha, pra ele, um moleque sujo, inventando história pra sei lá o quê. Talvez um trocado. Caio deu mais um passo à frente, cruzando a linha da grade que o separava daquele mundo. Eu não quero nada, não quero dinheiro. Só quero que você acredite em mim. Se você comer isso, pode morrer. O salão mergulhou num silêncio que parecia eterno. O som da fonte do jardim ao fundo era a única coisa que ainda se movia no ambiente. Até que Augusto se recostou na cadeira, depositando lentamente a colher sobre a mesa. Como você se chama? Perguntou ele, sua voz firme, ainda que baixa. Caio. Está me dizendo a verdade, Caio? Sim, senhor. Eu vi com meus próprios olhos. Um frasquinho pequeno, transparente. Ela derramou o líquido na sua sopa, depois mexeu como se nada tivesse acontecido. Lívia tentou manter a pose, mas seus lábios tremiam. Seus olhos percorriam o restaurante como se procurassem um aliado, uma saída, qualquer coisa. Isso é ridículo, disparou. E ele está mentindo. Você vai acreditar em um moleque qualquer em vez de mim? Augusto não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Caio e o silêncio dizia tudo. Então chama alguém, gritou o garoto. Você é rico, tem médico, advogado, gente que pode testar essa sopa, mas não coma. Por favor, não coma. Lívia perdeu a calma. Bateu a mão na mesa com força, fazendo copos tremerem. Chega disso, Augusto. Come logo essa maldita sopa e vamos embora daqui. A explosão da esposa fez mais barulho do que ela gostaria. Sussurros tomaram conta do ambiente. Alguém murmurou. Ela está nervosa demais. Outro comentou. Esse menino não parece estar mentindo. Lívia se ergueu, pegando a bolsa com força. Estava pronta para sair, mas Augusto a segurou pelo pulso, com firmeza surpreendente. Você não vai a lugar nenhum, disse ele, encarando-a com intensidade. Não até sabermos o que está acontecendo aqui. Nesse momento, um garçom se aproximou hesitante. Senhor, devo chamar a polícia? O clima ficou ainda mais tenso. Pela primeira vez, Lívia pareceu realmente assustada. Ela negava com a cabeça apressada. Não, não chame ninguém. Isso tudo é um mal-entendido. Augusto, por favor. Mas ele ergueu a mão sem tirar os olhos dela. Sim, chame-os. O garçom sumiu para dentro do restaurante. Caio soltou um longo suspiro, mas sabia que ainda havia um longo caminho até a verdade se revelar. Lívia olhava. Ao redor, os olhos arregalados, buscando desesperadamente uma maneira de escapar. Mas o cerco estava formado. Augusto soltou seu pulso, mas não desviou o olhar. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava vendo a esposa perfeita. Estava diante de uma estranha. E então ele perguntou. Caio, consegue descrever? Exatamente o que viu. Era um frasco pequeno, como aqueles de remédio, disse Caio com a voz firme, apesar das mãos trêmulas. Tinha um líquido transparente. Ela pegou da bolsa enquanto ele estava distraído com o celular e despejou direto na sopa. Depois, mexeu como se nada tivesse acontecido. Augusto assentiu lentamente. Sua expressão era dura, mas seus olhos revelavam o peso da dúvida. Ele se voltou para Lívia. Isso é verdade? Ela soltou uma risada nervosa. Claro que não. É um absurdo. Você me conhece, Augusto. Esse garoto está mentindo, porque alguém como ele estaria aqui observando nossa mesa. Mas Augusto interrompeu, frio como gelo. E por que ele mentiria? O que ele ganharia com isso? Lívia empalideceu. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ao longe, começaram a se ouvir as sirenes
sirenes da viatura. O som se aproximava com rapidez. O restaurante parecia ter parado no tempo. Todos os olhares estavam voltados para eles. Os murmúrios aumentaram. Ela fez... Olha para a cara dela. Esse menino pode ter salvado a vida dele. Cochichavam por todos os lados. Você estava nos espionando, gritou Lívia finalmente. É isso? Está com inveja das pessoas que têm o que você nunca vai ter? Caio não recuou. Eu não tenho inveja de você. Só não podia fingir que não vi. A porta foi aberta bruscamente e 2 policiais entraram. O restaurante inteiro pareceu encolher. Boa tarde, disse um dos agentes. Recebemos uma denúncia. O que está acontecendo aqui? Augusto se ergueu, sem pressa, com a postura imponente de quem estava acostumado a comandar salas inteiras. Oficiais, disse com voz grave. Esse garoto afirma que minha esposa tentou me envenenar. A sopa está aqui. Os policiais se entreolharam. Um deles se aproximou da tigela, cheirou com cautela e então se virou para Lívia. Senhora, deseja fazer alguma declaração? Ah, isso é um absurdo. Ele é só um moleque de rua, gritou ela com o rosto ruborizado e a voz à beira do colapso. Augusto, você não pode deixar essa loucura continuar. Vamos precisar recolher o prato para análise, disse um policial. Não, berrou Lívia, com uma intensidade que fez todos no restaurante estremecerem. Seu grito, mais do que suas palavras, selou seu destino. O policial apenas estreitou os olhos. Senhora, tem algo que queira dizer antes de prosseguirmos? Lívia hesitou. Suas mãos tremiam. Seu peito subia e descia com rapidez. Ela olhou para Augusto, depois para Caio e finalmente para o policial. Seus ombros caíram. Eu só... disse ela com a voz embargada. Estou cansada de ser manipulada, de viver sob as regras dele. Ele deveria ter morrido naquele acidente no ano passado. Eu só queria liberdade. O restaurante explodiu em suspiros. Celulares foram erguidos. Alguns já filmavam há muito tempo. Augusto levou a mão à boca, estupefato. A confissão cortou mais fundo que qualquer punhal. Senhora, disse o policial, e com firmeza, está presa por tentativa de homicídio. Por favor, mantenha as mãos à vista. Lívia tentou resistir, gritou, esperneou, mas foi algemada sob os olhares espantados dos clientes. Seus protestos se misturavam ao som das louças, do murmúrio constrangido dos clientes e ao olhar fixo de Caio, parado no mesmo lugar. Augusto sentou-se com o rosto pálido, os olhos perdidos na sopa. Por instantes, ninguém se moveu, mas então ele ergueu o olhar e encontrou o menino. Caio, disse com voz baixa, porém firme. Venha aqui. O garoto hesitou, mas obedeceu. Sentou-se à frente de Augusto, os ombros tensos, sem saber o que esperar. Você salvou minha vida, disse o empresário, e fez isso sem ganhar nada. Não sei como agradecer. Caio olhou para baixo, tímido. Eu não podia deixar acontecer. A maioria teria virado o rosto. Respondeu. Augusto, você não. Isso exige coragem, muito mais do que aparenta. O magnata o observou com atenção. Pela primeira vez não via um menino sujo na rua. Via alguém real, alguém que merecia mais. Há quanto tempo você vive na rua? Caio hesitou. Um bom tempo, desde que perdi minha mãe. Tive que me virar. Augusto respirou fundo. Pegou o celular, levantou-se e se afastou alguns passos. Caio o observava desconfiado, mas ao voltar, Augusto parecia calmo, quase gentil. A ajuda está a caminho, disse. Ajuda? Sim, liguei para pessoas de confiança. Você vai ter onde dormir hoje. Comida, segurança. E se quiser, posso fazer ainda mais. Caio arregalou os olhos. Mas eu não fiz isso por recompensa. Eu sei. Por isso mesmo quero te ajudar. Caio sentiu um calor no peito que há muito não conhecia. Talvez desde os tempos em que ainda tinha casa, amigos, uma mãe. O restaurante voltava lentamente ao ritmo normal, mas o clima era outro. A lição havia ficado para todos que viram. A coragem não tem uniforme. E a compaixão pode vir dos lugares mais inesperados. Às vezes, disse Augusto, tomando um gole de água, a vida nos dá chance de mudar a história de alguém. Hoje, você mudou a minha. E se me permitir, quero mudar a sua também. Caio sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que julgava perdido. Esperança.